Vamos tratar então acerca da nossa pontuação. Temos aqui algumas noções iniciais para que a gente entenda. Primeiramente, o que trata a nossa pontuação? Vou até abrir o slide bonitinho aqui para já fazer algumas anotações com você. Primeiro, pontuação, a gente lembra de vírgula, certo? E provavelmente você aprendeu assim na escola, que a vírgula é a pausa para a respiração, né? A vírgula é aquela que você faz assim, ó, e continua a ler. Em um primeiro momento, quando a professora ou o professor fez isso lá nos anos iniciais, ele tinha uma boa intenção, sabe? Era de bom coração. Porque senão o menino ia escrevendo, tudo rapidinho lá, direto, batido, corrido. E aí, tinha que explicar, falar assim, olha, não pode, você tem que parar um pouquinho, você tem que pausar para até poder respirar. E a gente aprendeu assim, né? Ah, então quando eu tenho que pausar para respirar, ele foi com uma boa intenção. Só que não podemos levar isso aí ao pé da letra, não. Por qual razão? Porque a vírgula não é a pausa para a respiração. Existem regras por trás do uso da vírgula, por trás do uso da pontuação. Existem intenções comunicativas por trás disso, tá? Então vamos pensar inicialmente aqui para que serve a nossa pontuação. Deixa eu abrir aqui, vou colocar alguns recadinhos para você. Primeiro, a gente vai ter finalidade para o sinal de pontuação. Vou colocar até de roxinho aqui, ó. Então, anote o seguinte, a gente vai ter finalidades para a pontuação. Quer dizer, a gente tem um objetivo para com o uso da pontuação. Primeira coisa, uma coisa básica, vamos pensar assim. Primeira coisa é o quê? Para as pausas e inflexão de voz na leitura, que foi por isso que a professora ensinou que seria a pausa da respiração. Então, vamos dizer que é para marcar, vamos dizer, as pausas da voz, vamos dizer assim. As pausas da voz na leitura. Seria isso, né? Numa espécie do quê? Numa espécie de entonação. Então, a gente tem essa finalidade, uma espécie de entonação. Não é verdade? Quando, por exemplo, a gente faz uso de vírgula só com essa finalidade, é que a gente erra. Por quê? Pense da seguinte forma. Você já assistiu um jornal na televisão, não assistiu? Pois é. No jornal da televisão, existe o chamado prompt, que é aquela no Oscar, provavelmente você já viu também, que é aquela telinha que fica ali passando as informações que o âncora tem que ler, certo? Ele tem que ler. Parece que ele está falando com a gente ali, olhando nos nossos olhos e sabendo de tudo aquilo de cor. Pois é, vou te contar. Não tá, não. Ele está fazendo a leitura do prompt, né? Prompt, sei lá o nome, né? Prompt. Está fazendo a leitura daquele negócio ali. E quando ele faz essa leitura, ele precisa ter o quê? Uma entonação na voz, né? Hoje, na cidade do Rio de Janeiro, vírgula. Ou seja, a vírgula vai trazer essas pausas de entonação, mas ela está também associada às questões de sintaxe. Eu digo sempre aos alunos, outro exemplo para você entender o porquê dessa entonação. Quando você está escrevendo uma redação, eu digo sempre, quando você usa o conectivo no começo das estruturas, coloque uma vírgula. Por quê? Porque a vírgula vai ser essa pausa que vai melhorar o aspecto da leitura, a entonação da nossa voz mental na leitura. Por exemplo, quando a gente utiliza inicialmente, vírgula, é preciso destacar, é muito melhor do que inicialmente é preciso destacar, entende? Então a ideia da pontuação, a primeira finalidade, esse sentido que a gente tem que tirar, é acerca dessa entonação. Ela é importante para a nossa leitura e para a nossa fala. Mas ela não pode ficar só nessa primeira regra. O problema é esse, entende? O problema é esse. As pessoas ficam aqui, ó, só na primeira regra, né? Não pode ficar só na primeira regra. E quando eu tiver uma entonação, uma pausa, eu vou colocar uma vírgula. Não, não é só isso aí, não. Tem mais. Isso aqui é só para você entender a relevância da pontuação, tá? Bom, vamos continuar aqui. Segundo ponto, a gente utiliza para o que também a vírgula? A gente pode utilizar para separar palavras,
eu vou fazer cada uma das regras, tá? Isso aqui é só para a gente introduzir. Separar palavras, expressões, certo? E orações. E orações. A gente sabe que a gente tem oração explicativa, certo? Também a gente pode utilizar vírgula para afastar ambiguidade, por exemplo. Afastar ambiguidade. A gente tem essas finalidades. Como assim afastar ambiguidade? Existe uma regra que fala que quando nós temos vírgula entre oração coordenada aditiva, quer dizer que temos sujeitos diferentes nessas orações, não é verdade? A vírgula é utilizada ali justamente para afastar essa ambiguidade, para trazer ali mais clareza para aquilo que a gente está lendo. Então veja quantas finalidades importantes a gente tem, certo? Temos essas finalidades todas para pontuação, não estou dizendo só sobre vírgula não. A gente tem todas essas finalidades, ok? Agora, a gente tem que entender quais são os usos para a nossa vírgula. Vamos começar falando da vírgula, você sabe disso, né? A gente vai falar. Vou começar a falar da vírgula porque ela tem mais casos, ela tem mais situações, fechou? Então você sabe que sinal de pontuação, vamos pensar aqui, ó. O que significa? Quais são esses sinais de pontuação? Ó, os sinais. Vamos colocá-los aqui, vou até abrir aqui para você enxergar melhor, peraí. Ó, quais são esses sinais de pontuação? A gente vai ter, vou colocar vírgula, 2 pontos, peraí, vamos colocar maiorzinho, né, para você entender. A gente tem vírgula, 2 pontos, ponto e vírgula, travessão, aspas, reticências, né, ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto final, parênteses. Que mais que a gente tem aí? Deixa eu pensar aí. A gente tem 2 pontos, ponto e vírgula, já coloquei, parênteses, travessão, reticências, ponto de exclamação, ponto final. Acho que foi tudo, né? Ponto de exclamação, ponto final. A gente tem marcação, às vezes, de colchete também, né? Que não deixa de ser uma marcação de pontuação. Às vezes a gente tem o uso de um asterisco. E temos ainda o parágrafo, que é aquele espaço para iniciar os nossos parágrafos. Esses são os nossos sinais, tá? De pontuação. Ok. A gente vai falar sobre todos esses. Eu vou falar principalmente sobre alguns que são os mais comuns e, lógico, eu vou falar sobre o uso da vírgula, tá? Inicialmente, por que eu vou falar sobre vírgula? Você tem que pensar o seguinte. Ó, vírgula. O que a gente tem aqui? Vírgula. Maior quantidade de regras, porque ela é a pausa mais breve que a gente tem. Maior quantidade de regras, tá? Então eu vou partir de uma proibição, presta atenção, vou partir de uma proibição para daí partir para as regras. Por qual razão? Você tem que pensar o seguinte, quando a gente está falando em prova, quando a gente está falando em concurso, existem muitas provas, muitos concursos, muitas bancas que fazem uso principalmente desse slide que você vai salvar aqui para sempre. Por quê? Porque ele vai trazer as regras de proibição do uso da vírgula. Quando a gente está diante de uma questão, por exemplo, assim, assinale a alternativa correta com relação ao uso da vírgula. Pode ter certeza, todas as outras alternativas terão algum problema desses aqui que eu vou passar para você, tá? Então a gente vai ter o quê? 4 proibições. Eu gosto de dizer que são 3, né? Mas eu desdobro em 4 para ficar mais claro, para você não se perder em nenhuma das regras, combinado? Anota aí comigo quais são as proibições, que daí a gente vai falar dos casos efetivos de vírgula, tá? Anota aqui. Então, ó, vamos pensar aqui. Proibido. Tá? Proibido. O que a gente vai ter? Primeiro caso. Deixa eu pegar pegar um azulzinho. Primeiro caso proibido de vírgula entre sujeito e verbo. Segundo caso, entre verbo e complemento. Terceiro caso, entre nome e
complemento nominal. Vou colocar nominal assim, tá? E o quarto caso, entre o nome, o substantivo, e adjunto adnominal. Então, esses são os casos de proibição, ok? Esses são os casos de proibição. Vamos pegar só um exemplo simples entre sujeito e verbo, vai, para a gente entender como não pode utilizar. Vou pegar um sujeito um pouquinho desenroladinho, um pouquinho maior. Todas as minhas notas, vírgula, são boas. Olha só. Todas as minhas notas são boas. Separou aqui, ó. O que são boas? Todas as minhas notas, sujeito e verbo. Eu já vou fazer as marcações para você, tá? Entre verbo e complemento, entre verbo e objeto, né? João desejava, vírgula, um amigo legal. Todo mundo quer um amigo legal, né? Entre nome e complemento nominal. Eu tinha certeza de que passei. Entre nome e adjunto adnominal. A casa, vírgula, da menina era longe. Então, veja só, vou pegar aqui o marca-texto para mostrar para você. Essa vírgula está aqui, entre o quê? Entre o sujeito, núcleo do sujeito, e o verbo, tá vendo? Essa vírgula aqui está entre o verbo e o objeto. O núcleo do objeto está aqui. Essa aqui está entre o nome e o complemento nominal. Essa aqui está entre o nome e o adjunto adnominal. Então, nesse caso, essas vírgulas aqui, ó, são o quê? Inadequadas. A gente não pode utilizar de maneira alguma, de forma nenhuma, tá? Então, essa daqui é a primeira coisa que você tem que levar para toda e qualquer prova de concurso público, tá? Para toda e qualquer prova. Não importa. Regra proibitiva de vírgula. E, ó, isso aqui serve, por exemplo, para ponto e vírgula. Você sabe, né, que às vezes a pessoa quer substituir vírgula por ponto e vírgula e não tem nada a ver uma regra com a outra. Mas não pode separar igual. Não pode ter pontuação. Eu coloquei vírgula, mas a gente não pode ter essa pontuação. Separando sujeito e verbo, verbo e complemento, nome e adjunto. Proibido, ok? Isso aqui, ó, beleza. A gente vai partir do que não pode. Para poder entender o que pode. O nome seria o substantivo? Exato. O nome seria o substantivo. Eu sei que você pode estar se perguntando. O nome aqui é o nosso substantivo. Mas para o complemento nominal é só substantivo? Não. Para o complemento nominal pode ser um substantivo abstrato. Que mais? Um adjetivo ou um advérbio, certo? Por isso que eu coloquei nome. Para o complemento nominal, porque o complemento nominal ele pode completar substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio, tá? Por isso coloquei nome. O adjunto adnominal é só o substantivo, e aí ele pode ser concreto ou abstrato. Fechou? Ok? Por quê? Complemento nominal, lá na regra de sintaxe do período simples, você sabe disso, né? Que o complemento nominal, ele completa esses 3 tipos de palavra. Ele pode completar esses 3 tipos de palavra. Por isso que eu coloquei nome. Porque é substantivo, adjetivo, advérbio faz o papel do nome aqui. Fechou? Então, ótimo. Vamos lá, então, seguindo em frente aqui comigo. Espera aí.